Capítulo 18 e versículo de número 20. Gênesis capítulo 18 e versículo de número 20. Se o som estiver baixo, poste nos comentários aí que a gente vai estar tentando arrumar, amém? Se o som não estiver bom, se estiver baixo, vocês podem postar nos comentários aí, que nós vamos tentar estar arrumando, amém? Então, Gênesis capítulo de número 18 e versículo de número 20. Palavra de Deus. Disse mais o Senhor: Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões e disse: se porventura achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. E disse mais: ora, não se não achar ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se no lugar. Amém? A palavra que eu trago esta noite é sendo abençoado em meio ao caos. Nós podemos observar por essa palavra aqui que Deus, Ele já estava disposto a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E uma cidade, um país que se assemelha muito com Sodoma e Gomorra atualmente é o Brasil, porque Sodoma e Gomorra eram cidades que haviam ali muito pecado, muita homossexualidade, homossexualismo. Acredito que pode ser que havia muita idolatria, tudo que Deus desagrada. Para Deus chegar ao ponto de querer destruir aquelas cidades, eu acredito que todo tipo de pecado havia naquela cidade. E no Brasil não é diferente. A gente viu aí no carnaval pessoas zombando no nome de Cristo, pessoas fazendo programas aí da porta dos fundos, fazendo programa aí para acabar com a imagem de Jesus Cristo, para distorcer a palavra de Deus. Pessoas aí que tentaram difamar o nome do Senhor, tentaram distorcer a palavra dele, tentaram falar, perseguiram o povo que era de Deus. O Brasil, todo tipo de pecado que a gente pensar existe, principalmente carnaval, as mulheres lá exibindo o corpo para os outros verem. A própria Bíblia diz que o corpo da mulher do marido, lá provavelmente tinha muitas mulheres casadas lá, exibindo o corpo para todo mundo, tantas coisas que estão desagradando a Deus. Talvez seja por isso que Deus permitiu o coronavírus vir até o Brasil e ao mundo, por causa dos pecados, por causa que o povo se esqueceu de quem os criou. A gente vê hoje pessoas que não estão nem aí com Deus, pessoas que não querem saber de Deus.
Mas Deus disse que aquele que permanecesse fiel, Ele iria. Amém? Caiu, nós estamos voltando. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, aquela cidade estava condenada à destruição. Aquelas cidades de Sodoma e Gomorra estavam condenadas à destruição. Mas a vida de Ló não estava, porque ele era fiel ao Senhor. Eu quero dizer para vocês aqui hoje em dia que ainda vale a pena ser fiel. Em meio ao caos, em meio à destruição, Deus ainda pode te abençoar. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não desanime por causa das coisas que estão acontecendo, por causa dessa pandemia. Às vezes você está desanimado e fala assim: acabou, não tem. Mas a última palavra é de Deus. Deus prova para você que ainda vale a pena ser fiel. Em meio àquele caos, em meio à destruição, Deus salvou a vida de Ló. Se você estiver dentro dos planos, dos propósitos e da vontade de Deus, ser fiel ao Senhor, Ele vai te livrar da destruição. Olha aqui o que diz na palavra em Gênesis capítulo 19, versículo 15: a misericórdia que Deus teve de Ló. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, tiraram e puseram para fora da cidade. Pela fidelidade de Ló, porque ele, o coração dele estava voltado para o Senhor, voltado a fazer a vontade de Deus. Pela fidelidade e pela misericórdia do Senhor, Deus livrou Ló daquela destruição. Ló e a sua família. Porque Deus podia destruir todo mundo por causa do pecado daquelas 2 cidades. Mas Ele viu que dentro daquelas cidades havia homens justos, e Ele livrou aqueles homens da destruição. Só que acontece o seguinte, que tem pessoa que às vezes mesmo quando abençoa, ainda não reconhece que Deus está abençoando. Ele olha para as circunstâncias, olha lá para trás, olha o que aconteceu com a vida da mulher de Ló. Disse assim em Gênesis capítulo 19, versículo de número 26: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló, Deus tinha livrado Ló e toda a sua família daquela destruição de Sodoma e Gomorra. Só que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Mas esse olhar para trás não é um simples olhar para trás, é porque o coração daquela mulher ainda não tinha saído daquela cidade. Deus sabia que a mulher de Ló, Deus estava levando eles para um lugar onde eles seriam abençoados. Mas se o coração da mulher de Ló ainda estivesse lá em Sodoma e Gomorra, ela podia contaminar as pessoas que foram abençoadas por Deus lá naquele lugar. O coração dela ainda estava em Sodoma e Gomorra. Quando Deus te tira do pecado, quando Deus te tira do mundo, Ele quer a sua vida por completo. Se Deus te tirou do homossexualismo, do lesbianismo, da idolatria, de todos os pecados que você cometeu, Ele não quer que você olhe para trás. O seu coração tem que estar totalmente em Deus, totalmente na vontade, na obra dEle, na vontade do Senhor. A vida de Ló estava assim, mas a da esposa dele não. Deus não é um carrasco para transformar a mulher dele numa estátua de sal por qualquer coisa. Ele só transformou porque ele sabia que o coração dela sempre iria permanecer naquela cidade, olhando para aqueles pecados. Talvez para a mulher de Ló, o que estava acontecendo lá não era errado. Talvez as coisas que eles estavam fazendo lá para ela eram coisas que ela não concordava, ela não estava nem aí para Deus. Olha aqui o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 5. E esse versículo eu quero que vocês abram aí na sua casa. Eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. Se você quiser usar essa mesma tradução para você acompanhar, porque esse versículo é muito interessante. Olha aqui o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Diz assim: Deus não deixou escapar o mundo antigo,
mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Esse é o princípio do versículo, ainda vou acabar de ler. Mas olha esse princípio aqui, ó. Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Talvez Deus possa permitir essa pandemia. Às vezes pode até um cristão fiel a Deus pegar o coronavírus, mas se ele pegar, porque Deus está provando a fé dessa pessoa. Agora, uma pessoa que não quer saber de Deus, que despreza o nome de Deus, Deus faz igual esse dilúvio aqui, ó. Deus mandou o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. E quem sabe essa praga Deus mandou também para os que não querem saber dele. Às vezes tem pessoa que acha que não existe Deus, que despreza Deus, mas Deus permite que venha essa praga para mostrar para eles que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Altíssimo. Aí continua o versículo que diz aqui, ó: a única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Então Deus salvou Noé e a família dele, porque ele obedecia, ele era fiel ao Senhor. Ele tinha prazer em servir a Deus, prazer em obedecer a Deus. Mas aquelas outras pessoas que estavam lá no dilúvio não tinham prazer. Aí tá, continua o versículo. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. É o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, porque aquelas pessoas não queriam saber de Deus. Oportunidade. Deus, Ele é misericordioso. Deus é amor. Ele tem prazer em te abençoar, mas Ele quer a sua fidelidade. Ele te dá a oportunidade, Ele te dá chances de se arrepender de todos os seus pecados. Ele te dá chance. Ninguém pode dizer que não teve chance. Sodoma e Gomorra não pode dizer que não teve chance. O Brasil não pode dizer que não teve chance, porque a palavra de Deus está por todo lugar aí, na televisão, na rádio, na internet. A palavra de Deus está em todo lugar. Ninguém pode falar que não teve chance. Deus, Ele te dá a chance, Ele te dá muitas chances, mas chega uma hora que as chances acabam. Chega uma hora que vem o juízo de Deus sobre a terra. Olha só o que diz. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Ló, um homem bom, fiel a Deus, estava no meio daquela gente imoral. Imagina a vida de Ló naquele lugar. A sua vida aqui no Brasil. Às vezes tem um cristão que chega no supermercado aí, ó. Aí as pessoas viram, falar, aquele lá é o crente, aquele lá é o homem de Deus, para zombar da sua fé. Às vezes até para sair na rua com uma Bíblia debaixo do braço, as pessoas zombam da sua fé. Imagina Ló naquele lugar também, de Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos vivendo no Brasil. Aqui o certo virou errado, o errado é que é certo. As coisas erradas é que são certas. As leis do Brasil são tão injustas que protegem mais aquelas pessoas que cometem crimes, as pessoas que fazem coisas erradas. É o que Jó estava vivendo naquele lugar. Mas olha aqui o que diz. Todos os dias, esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Ao ver e ouvir, é o que eu disse aqui agora. O que Jó via e o que ele ouvia daquelas pessoas que faziam coisas más, é o que nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil. Aí continua. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Dia do julgamento. Em outras traduções aí está em dia do juízo. Quando Deus está falando aqui em dia do julgamento, esse dia do julgamento não é a volta de Jesus. Porque aqui, ó, dia do julgamento é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Porque Ló, quando fala dia do julgamento aqui, ó, está falando da vida de Jó. Está falando de Jó primeiro, depois fala dia do julgamento.
Então o dia do julgamento é um dia que virá sobre a terra para Deus julgar os maus pelas coisas más que eles fizeram. O dia do julgamento ainda vai chegar sobre o Brasil. Nem que seja para livrar a vida dos justos, de toda essa gente má. Eu vou ler de novo. Ó. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições das pessoas dedicadas a Ele. Deus sabe livrar de todas as aflições das pessoas que são dedicadas a Ele. E Deus dá chance para os maus. Mas se eles não sabem aproveitar a chance, e Ele também sabe como guardar os maus do castigo para o dia do julgamento. Então Deus ainda está te dando chance. Deus está dando chance para as pessoas más se arrependerem, passar para o lado do bom, porque Deus quer te abençoar. Ele não quer que ninguém se perca, Ele tem amor pela sua vida. Mas o dia do juízo vai chegar. O dia do julgamento, o dia do juízo sobre a terra vai chegar. E Deus vai julgar os maus conforme as obras dele. Aí continua aqui: Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Então Deus te dá um prazo, Deus te dá uma chance para se arrepender. Deus dá uma chance a todos, mas chega uma hora que chega o dia do juízo. Então, se você quiser ser abençoado em meio ao caos, em meio a tudo que está acontecendo, seja fiel ao Senhor. Não perca as esperanças. Em meio a essa pandemia do coronavírus, aí não perca as esperanças, que Deus ainda pode te abençoar. Porque Deus, Ele conhece a sua vida, Ele sabe a sua fidelidade. Os cristãos que estão aí esperando algo de Deus, continue fiel, não desanima agora, não perca a esperança, que Deus, em meio ao caos, Ele ainda pode te abençoar. Porque o dia do juízo vai chegar sobre a terra. E o dia do juízo, ele chega para todos. O juízo para abençoar uns e para castigar outros. Aqueles que são fiel a Ele, pode esperar que Deus vai te abençoar. Não perca a sua fé. No meio dessa pandemia, muitas pessoas estão perdendo a fé e perdendo a esperança no mundo. Acham que Deus os abandonou, acham que Deus não está vendo, mas Deus, Ele está do seu lado. Deus, Ele está presente na sua vida. E Ele quer te abençoar. Ele vê a sua fidelidade, Ele vê o seu amor para Ele. E tudo que você fizer para Deus não vai ser em vão. Toda obra que você fizer para Deus não vai ser em vão. Deus está vendo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua fidelidade. Deus conhece a sua dedicação a Ele. Continue fiel, porque vale a pena ser fiel. Um dia você ainda vai virar para trás e falar: valeu a pena ser fiel. Tudo que você passou, valeu a pena ser fiel. Olha aqui, o que aconteceu com a vida de uma pessoa em Jeremias, capítulo 3, e versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissera a Ebed-Meleque da Etiópia, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a essa cidade de Jerusalém. Aqui, a palavra de Deus, ela veio sobre o profeta Jeremias. Ele já tinha profetizado a destruição daquela cidade de Jerusalém. Aqueles homens de Deus daquela época tinham se desviado, tinham deixado o Senhor, desprezado a Deus, não queriam mais saber de Deus. Mas em meio a todo aquele caos, em meio a todo aquele pecado, Deus já tinha predito a destruição de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ia ser destruída. Deus tinha falado através do profeta Jeremias. Para muita gente naquela cidade, a esperança já havia se perdido. Mas olha o que diz: e quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Deus estava dizendo para um homem chamado Ebed-Meleque, aqui no começo do versículo, diz que ele era etíope, ele era uma pessoa da Etiópia. Ebed-Meleque era o nome dele. E prosseguiu aqui, diz aqui: quando isso acontecer, você estará aqui para ver. O Ebed-Meleque iria estar lá para ver a destruição de Jerusalém. Mas como ele foi fiel ao Senhor, aí diz a palavra de Deus: mas eu, Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daquele que está com medo.
Eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, Senhor, o falei. Deus veio da palavra sobre Obed-Meleque. Em meio àquele caos que estava em Jerusalém, em meio àquele caos que está aqui no Brasil também, talvez Deus destrua o Brasil, mas Ele não vai destruir a sua vida, como Ele fez com a vida de Obed-Meleque. A Bíblia diz aqui que Obed-Meleque, ele disse que ele estava com medo. Eu tenho certeza que muita gente está com medo dessa situação que está acontecendo no Brasil. Mas o Senhor disse para Obed-Meleque, e Ele diz para você também: eu o protegerei, e você não será entregue nas mãos daquele que está com medo. Deus vai te proteger. Confie no Senhor. Tudo que acontecer na sua vida é permissão de Deus. Deus está contigo. Confie em Deus. Qualquer coisa que vier a acontecer, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar contigo, Ele vai segurar as suas mãos e vai te proteger conforme a vontade dEle. Creia no Senhor, creia que Ele pode fazer algo grande na sua vida. Em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, em meio a essa onda de pecados que acontece no Brasil, Deus ainda pode te abençoar, como Ele fez com a vida de Obed-Meleque. Deus abençoou uma pessoa. Ele destruiu toda a cidade de Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém. Mas Ele decidiu abençoar uma pessoa, que era o Obed-Meleque, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele continuou fiel ao Senhor, para provar mais uma vez para você que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Então continue, não desanime. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai te abençoar. E para finalizar, vou contar um testemunho de um homem que foi abençoado em meio ao caos, como foi Obed-Meleque, como foi Ló, como foi Noé. Um homem que há não muitos anos atrás ele sofreu por amor de Cristo. Ele sofreu muito por amor de Cristo. Vale a pena sofrer pelo amor de Jesus. Vale a pena. A maior recompensa que Deus tem para a sua vida é a salvação. Mas pela misericórdia de Deus, Ele também recebeu, além da salvação, Ele também recebeu muitas bênçãos aqui nessa terra. Vale a pena sofrer, ser torturado pelo amor de Cristo. Essa é a vida de Richard Wurmbrand. Ele era um pastor da Romênia. Ele pregava na Romênia. E naquela época em que ele pregava, a Romênia foi invadida. Alguns anos atrás, a Romênia foi invadida pelos russos comunistas. Os russos comunistas começaram a dominar aquele país que era a Romênia. Aqueles comunistas começaram a entrar de forma disfarçada naquele país. Começaram a seduzir a igreja, começaram a seduzir alguns pastores que acabaram cedendo. Eles apoiaram os comunistas, apoiaram Joseph Stalin a assumir o poder na Rússia. O comunismo é assim. Às vezes ele chega de mansinho, com aquele discurso de honestidade, discurso de coisas boas, mas no final ele acaba com tudo. E foi isso que aconteceu. O comunismo disfarçou, seduziu os pastores. Quando Joseph Stalin chegou ao poder na Rússia, ele começou a matar e a torturar vários cristãos na Romênia. Cristãos foram torturados, perseguidos, massacrados. E a vida de Richard Wurmbrand foi pregar na igreja subterrânea. Ele começou a fazer cultos na igreja subterrânea, porque não poderia mais existir igrejas. Não poderia mais existir igrejas abertas ao público. Aí ele tinha que pregar escondido na igreja subterrânea. E ele disse que para ele distribuir Bíblias lá fora, quando ele saía para pregar o Evangelho, o conteúdo era da Bíblia, mas a capa era de livros comunistas, era de livros de Karl Marx. Se você ouvir falar o nome de Karl Marx, que é a doutrina que alguns comunistas seguem, não apoie essa pessoa, não apoie esse partido. Porque esse pastor Richard Wurmbrand, ele colecionou, fez um colecionado de várias coisas para provar que Karl Marx era satanista. Ele era satanista. E é por isso que o comunismo, ele persegue cristãos até hoje. Lá na China,
Tem reportagem falando aí que eles estão aproveitando aí para destruir igrejas lá, porque lá é comunismo. O comunismo é a religião de Satanás aqui na Terra. E se você ouvir falar nesse nome comunismo, se tem algum partido político que apoia esse comunismo, sai fora. Porque a Bíblia não. O pastor Richard Wurmbrand, ele juntou um colecionário que prova que essa doutrina é a doutrina de Satanás. Porque um dos homens que ajudou a fundar o comunismo, que é o Karl Marx, ele era satanista, segundo esse pastor. Então saia fora. E naquela época, para distribuir Bíblias, eles punham a capa de livros de Karl Marx, mas o conteúdo era da Bíblia. Era o único jeito que ele conseguia distribuir a palavra de Deus. Só que um dia ele foi preso. Ele foi preso e ele foi torturado, muito torturado. Ele passou 3 anos na solitária. Sabe o que é 3 anos? 3 anos numa cela onde você não vai ver ninguém. Você fica sem ver ninguém. Imagina a cabeça dessa pessoa. Só que acontece que ele tinha Deus do seu lado. Ele só não ficou louco. Ele só não perdeu a esperança, porque ele sabia que Deus estava naquele lugar. E ele passou 3 anos na solitária, 5 anos numa cela comum, sendo torturado. E o restante dos anos foi 14 anos ao todo que ele passou preso. E durante os 5 anos em que estava sendo torturado, ele dizia que quando ele ajoelhava para orar, e que os torturadores chegavam lá e viam que ele estava orando, eles tiravam ele para fora e começavam a torturar ele. Eles diziam para ele que é proibido orar. Aí eles torturavam, batiam nele. Ele dizia que eles bateram tanto no pé dele que ele ficou sem andar direito a vida dele inteira. Mas ele não deixava de orar. Quanto mais ele apanhava, mais o desejo de servir a Cristo, mais o desejo de orar. Eles tiravam ele da cela, batiam, na hora que voltava para a cela, estava lá ele orando de novo. E quando eles colocavam ele na cela com outras pessoas, ele ia lá e pregava. E era proibido pregar na prisão, mas ele ia lá e pregava. E eles torturavam ele, mas ele continuava pregando. Ele sofria, ele era torturado por amor de Cristo. Dentro desse tempo que ele passou preso, a esposa dele foi condenada a trabalhar 3 anos em trabalho forçado. E por consequência disso, os filhos deles ficaram órfãos, sem pai que estava preso e sem a mãe que estava fazendo trabalho forçado. Ele sofreu por amor de Jesus Cristo. Ele foi torturado por amor de Jesus Cristo. Mas a vida desse pastor serve para mostrar que vale a pena ser fiel. Depois desses 14 anos de prisão, depois de todos esses anos de sofrimento, ele saiu da cadeia, reencontrou a sua esposa e seus filhos. E Deus abençoou a vida daquele homem. Ele criou uma fundação que chama a Voz dos Mártires. É uma fundação, uma associação que ajuda milhões de pessoas no mundo inteiro. Já ajudou a vida de 5 milhões de cristãos. Cristãos que são perseguidos no mundo afora aí, ó. Essa associação que ele criou ajuda esses cristãos a defender os direitos humanos dele. Mais de 50 milhões de reais foi destinado para essa associação. E ela ajuda milhões de pessoas através da vida desse pastor. E um dia ele foi pregar a palavra de Deus no Senado, em frente ao Senado, lá nos Estados Unidos, em Washington. Ele tirou a camisa para mostrar as marcas que ele tinha sofrido da tortura. Todas as torturas que ele havia sofrido. Em frente ao Senado norte-americano, lá em Washington. Deus honrou ele Deus honrou a fé dele naquele momento também. E depois que ele morreu, ele foi considerado na Romênia o 5º homem mais influente, o maior homem da Romênia de toda a história. O nome dele ficou conhecido em toda a história da Romênia. Ele foi considerado o 5º maior homem, o 5º maior homem da Romênia, o mais influente. Deus honrou a fé daquele homem. Ele escreveu 18 livros, enquanto ele ainda estava em vida. Ele tinha um grande ministério. Ele escreveu 18 livros, que foram traduzidos por mais de 60 idiomas. Os livros dele rodam o mundo até hoje. E o livro mais famoso dele chama Torturado por Cristo. Deus honrou a fé daquele homem. E através da vida daquele homem, milhares de pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Para provar para você mais uma vez que vale a pena ser fiel.
Mas ele escreveu uma coisa muito interessante que eu digo para vocês. Ele diz que em todos aqueles anos de sofrimento, todos aqueles anos de tortura, ele olhava nos olhos daqueles torturadores e orava por eles. E ele viu na vida daqueles torturadores um futuro Paulo e um futuro carcereiro da Filipos. Paulo torturava e matava cristãos. Ele dizia que quando ele orava para aqueles torturadores, ele via nos olhos dele, falava assim: esse homem vai ser um homem de Deus. E ele conseguia amar aqueles torturadores que o perseguiram, que o torturavam. E é isso que você tem que fazer com a vida dos que te perseguem, dos que te humilham, dos que te torturam. Ame eles, que Deus ainda vai te honrar. Deus vai honrar a sua fé. Amém? Então essa é a mensagem que eu trago nessa noite, para você ser abençoado em meio ao caos, em meio a essa pandemia que acontece no Brasil. Não perca a fé, não perca a esperança. Aconteça o que acontecer, Deus vai estar do seu lado. Em qualquer situação da sua vida, Deus vai estar com você. Creia no Senhor Jesus Cristo, continue sendo fiel a Ele, que Ele vai te abençoar em meio ao caos, em meio à pandemia. Amém? O grupo de louvor vai estar louvando o louvor. Depois nós vamos estar fazendo uma oração para finalizar. Amém? Glória a Deus. Crucificado com o Senhor, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu.
Glória a Deus. Agradecer aqui todo mundo aqui, a participação, os que estão aparecendo para mim aqui, ó. Pastor Rodrigo, Deus abençoe. Tati Murilo, a Patrícia, Lígia Pereira mandou aqui boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Lígia, Deus abençoe, boa noite. O Vicente Ferreira, glória a Deus, aleluia. Pastor Rodrigo, Maria do Carmo, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de todos vocês aí. Quem quiser um pedido ainda dá tempo, se quiser postar rapidinho aí um pedido de oração, posta aqui. Nós vamos estar orando agora, para Deus estar abençoando a sua vida, amém? Entrou aqui a Marlene também, tia Marlene, Deus abençoe. O Harley Júnior, o Anselmo Laje, Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, amém? Então nós vamos estar fazendo a oração final agora, para Deus estar abençoando também esses pedidos de oração que se postaram aqui. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de cá, vocês que estão assistindo, que assistiram também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Então vamos estar finalizando. Não tem nenhum pedido aqui por enquanto. Então vamos estar fazendo a oração final. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui neste culto, ó Deus, buscando a tua presença, para te glorificar, ó Deus, para te exaltar. Senhor, abençoe cada pessoa que assistiu, ó Deus, cada pessoa que aqui está. Dias de oração, ó Deus, o Senhor esteja fazendo a tua vontade sobre a vida dessas pessoas que fizeram esses pedidos, ó Deus, que estão aqui clamando ao Senhor, ó Deus, por uma resposta, ó Deus. O Senhor esteja entrando com providência, as pessoas que estão em casa assistindo também, ó Deus, atendo o clamor deles, esteja entrando com resposta, com providência, ó Deus. Mostra o teu grande amor que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Esteja presente sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo, aqueles que não puderam assistir também. O Senhor esteja presente, esteja abençoando a vida de cada um deles, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. A Tati pediu aqui, não sei se foi a Tati ou o Murilo, está escrito Tati Murilo, pediu aqui, gostaria de pedir pela avó dela. Então vamos estar orando também pela avó da Tati, né? Para a avó da Tati, para Deus estar abençoando. Senhor Deus, esteja abençoando a avó da Tati, Deus esteja entrando com providência. Eu não sei por que ela está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece os corações, Senhor. Esteja entrando com providência, esteja entrando com resposta. Abençoe todas as áreas da vida dela, Deus, e de toda a sua família, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, então vamos finalizar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.